Eu convido os irmãos a acompanharem a leitura bíblica no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 12. Nós vamos ler um texto bem longo, vamos ler até o versículo 31 e depois nós vamos meditar rapidamente nesse texto de Isaías 40, versículo 12 a seguir. Diz a palavra de Deus: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efá o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhes seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças e sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Eterno Deus, te louvamos por tua palavra, Senhor. E eu te peço, ó amado Espírito Santo, fala conosco por meio desta mensagem, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, fazendo uma introdução, todo cristão deveria saber muito bem quem é Deus. Assim como o profeta Isaías, nós também, irmãos, percebemos que muito pouco o povo de Deus sabe de seu Deus. Para muitos, Deus é uma estátua
feita de pedra, de madeira, de ouro. Para outros, Deus é uma estrela, é um sol, é uma lua. E diante disso, Isaías, no capítulo 40, se ocupa de anunciar o Senhor que vem com poder e com grande glória, e descreve a grandeza e descreve a majestade de Deus, que com sua palavra criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Para alguns, Deus é apenas um salva-vidas, que em momento oportuno, então ele entra em cena e salva. Mas esquecem que tamanho é o seu poder, que os céus ele estendeu como uma cortina e os desenrola como uma tenda. Então no verso 25, Deus demonstra sua grandeza quando diz que nada que possa existir no mundo pode ser comparado a Ele. Um dos atributos de Deus é chamado de onipotência. Ele pode todas as coisas, Ele é todo poderoso, que nos informa que Deus é esse Deus que pode fazer muito mais, infinitamente mais daquilo que nós possamos imaginar. Não existe coisa alguma que Ele não possa fazer. Nada é difícil demais para Deus, nada é impossível para Ele. Conhecermos e crermos nesse Deus, nesse poder absoluto do Senhor, faz com que em nossa pequenez venhamos a perceber o quanto Deus nos ama. Quando nos deparamos com situações que afligem a nossa alma, que nos trazem incertezas, ou como falamos dia destes no grupo familiar, coisas que nos deixam ansiosos. Então, diante de tudo isso, meus irmãos, como nós devemos reagir? O que nós devemos pensar diante das dores dessa vida, das aflições, das angústias, dos medos? A nossa reação precisa ser totalmente amparada pela fé. É preciso crer que esse Deus Todo-Poderoso não nos deixou, não nos abandonou. Ele é o bom pastor que nunca deixa as suas ovelhas. E é no momento de maior angústia, de maior medo, de maior dor, de maior perigo, que o percebemos muito próximo de nós, ao lado de cada um de nós, e nos mostra o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é próximo de nós. Quando nós olhamos para o Salmo 23, nós percebemos esse bom pastor, que anda pertinho de nós, que nos conduz pelos vales, que mesmo que andemos no vale da sombra da morte, Ele está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, nos amparando no dia em que a angústia quer absorver a nossa vida, que o medo quer tomar conta de nós e fazer com que a nossa fé esmoreça. Esse Deus é o bom pastor que está perto de nós. Feita essa introdução, meus irmãos, eu leio novamente o verso 12, 13 e 14 que dizem: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança, e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Percebam, meus irmãos, que o profeta faz algumas perguntas que são perguntas importantes, são perguntas interessantes.
Quando nos colocamos diante do mar, num dia em que ele está furioso, um dia de ventos fortes, quando suas ondas estão agitadas, isso nos causa medo, isso nos causa pavor, isso demonstra o poder daquelas águas. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, ela está dizendo que Deus é tão poderoso, que todos os mares do mundo e todas as águas salgadas e doces, todas elas cabem na palma da mão de Deus. E mais ainda, meus irmãos, calcula-se que o universo tenha cerca de 90 bilhões de anos-luz de ponta a ponta. E ainda que ele tenha limites, o homem jamais poderá cruzar a vastidão do universo. Mas Deus, foi Deus quem fez o universo e foi Deus quem criou os seus limites. Qual é o peso da terra? Qual é o peso da imensidão do planeta em que nós habitamos? Porém, a palavra de Deus nos revela que Deus descansa os seus pés sobre a terra. Deus, no ato da criação, não precisou consultar ninguém para que ele fosse ensinado como deveria fazer as coisas. Tudo ele criou, tudo ele formou e o fez magnificamente perfeito. Quando olhamos o verso 15, ele diz: na verdade as nações são como a gota que sobra do balde, para eles são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Irmãos, diante de toda a soberba humana, diante de todo desejo de grandeza, diante de todo desejo de conquista, de prosperidade, de poder, todas as nações são reputadas diante de Deus como nada. As pessoas, com toda a sua arrogância, acabam em nada. Basta que Deus corte o ar dos seus pulmões e elas morrem. Deus deixa claro que Ele tem a última palavra, bastaria que Ele decretasse com o poder de sua palavra, e a terra e tudo que nela há deixaria de existir. Percebam, meus irmãos, grandes nações se movimentam, armam-se, preparam-se tecnologicamente para serem os donos do mundo, e não percebem que Deus, com um sopro da sua boca, pode pôr fim a todas elas. Não passam de pó, de grãos de areia diante da grandeza do eterno e soberano Deus. Ministérios, percebam, irmãos, como isso chega até na igreja, como essa comparação de Deus com tudo que há e existe, chega até o meio cristão. Ministérios de louvor querem proclamar uma tal de adoração extravagante, acham que pode com grandes espetáculos alcançar a Deus, mas Deus está dizendo que a madeira de uma floresta inteira não seria suficiente para o fogo do seu altar. Deus não precisa de adoração extravagante. Deus espera de nós corações quebrantados e contritos diante da sua presença santa, um par de joelhos dobrados em sua presença, meus irmãos, longe dos holofotes, valem mais do que milionários investimentos em espetáculos gospels. Deus busca aqueles que são simples,
Deus não pode ser trazido para perto por causa das luzes de um espetáculo, mas Deus se aproxima de nós, Deus está perto de nós, quando nos dobramos diante dEle para cantar de forma sincera, ainda que seja no recôndito do nosso quarto. Verso 18, continua dizendo: a quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes, reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. Isaías continua fazendo, irmãos, comparações, e ele vai tocar num ponto muito significativo da alma humana, sua necessidade de um Deus visível, palpável, minúsculo. Mas Isaías, de forma muito simples, demonstra como a idolatria da alma humana é abominável a Deus. Meus amados irmãos, o pecado embaçou os olhos humanos. O homem natural não consegue enxergar a grandeza de Deus, não consegue perceber que Deus é invisível, mas Ele é real. Por isso busca através de imagens um Deus que ele possa ver, um Deus que ele possa tocar. Não importa se o ídolo é feito de ouro, de prata, de pedras preciosas ou de madeira, ídolos são uma ofensa a Deus. O Salmo 115 vai dizer isso. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos de mãos humanas. Tem boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, tem mãos, mas não podem apalpar, pés, mas não podem andar, e nem emitem som algum da sua garganta. Amados irmãos, Deus repudia a idolatria. Deus tem como uma ofensa a Ele, porque é inaceitável que o homem deixe de se voltar a Ele, unicamente a Ele, para buscar ajuda ou prestar culto em obras feitas por mãos de homens. Isaías diz que da mesma árvore que se faz a lenha para queimar, também se faz uma imagem. Meus irmãos, mais uma vez cabe dizer, Deus abomina a idolatria. Sejam ídolos de pedra, ídolos de madeira, ou mesmo de ouro, sejam homens, ou sejam bens, Deus abomina a idolatria. É inaceitável que nós comparemos Deus real e verdadeiro, soberano e absoluto, Criador de todas as coisas, Senhor de todas as coisas, com algo que possa estar pendurado na parede, ou colocado sobre um pedestal, ou com pessoas, ou com artistas, ou com bens, com recursos. E para concluir essa parte, Isaías finaliza dizendo a respeito de quem adora imagens. Verso 18 diz: eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender.
Ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre as brasas, assei carne e comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? E o verso 20 diz: ele se alimenta de cinzas, um coração iludido desvia, ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Irmãos, todo tipo de idolatria é uma mentira que os homens contam para si mesmos, tentando achar algo em que se apeguem por causa da sua pouca fé num Deus que é invisível, mas que é real. Deus é Espírito, irmãos, e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Então os versos a seguir, 26, diz assim: ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela de seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Amados irmãos, quando o nosso coração está por algum motivo aflito, tendemos a ser acometidos de grande tristeza, nossas forças tornam-se fracas. Muitas pessoas têm sofrido cronicamente com isso, a ponto de acabarem depressivas. A esperança desaparece e já não conseguem enxergar uma única fagulha de luz, uma única luzinha no fim do túnel. Pessoas que se entregam, que desistem de lutar pela vida, geralmente andam cabisbaixos, já não se alegram com o brilho das estrelas. E a multidão das cores do firmamento, num final de dia ensolarado, já não chama mais a sua atenção. Mas observem, meus amados irmãos, o que o profeta está dizendo para nós, naqueles dias em que a angústia bate à nossa porta. O profeta está dizendo: olhem para cima. O grande problema, meus amados, problemas de todos nós, é que passamos tempo demais olhando horizontalmente. Somos afetados pela teologia da confissão positiva, que está impregnada na grande parte das igrejas, que ensina que devemos encarar o problema, declarar que somos isso, que somos aquilo, confiar em nosso coração, em nossa capacidade, etc. Mas a Bíblia garante que o nosso coração, ele é o quê? Ele é enganoso. E com isso, meus amados, nós somos ensinados a investir as nossas energias para vencer os problemas que não temos competência para vencer. A grande questão é que a ordem das coisas está invertida. Não é em nós que devemos buscar força para vencer a Deus. Sexta-feira, o nosso amado irmão Maicon faleceu. Um acidente o tirou de nós. Aonde a gente vai achar força para vencer a dor do luto? Aonde os pais, as irmãs, os parentes, os irmãos da igreja vão achar força para vencer a perda dele? Não é em nós, não é dentro de nós. O que o profeta está dizendo é que nós devemos olhar para o alto, porque do alto vem o socorro. É do Senhor que vem o consolo para o nosso coração, é do Senhor que vem uma brisa suave acalmando a tempestade dos nossos pensamentos, da nossa vida, do nosso medo, da nossa perca.
É no Senhor que achamos força, meus amados irmãos. Devemos sempre, em primeiro lugar, buscar a Deus, dirigir os nossos olhos para cima, contemplar a Deus que com sabedoria, que com poder, torna em bonança as tempestades da nossa alma. Oh, amados irmãos, ergam os olhos, contemplem as alturas, diz o profeta. Lá está o Deus que dá ordem às estrelas, que as conhece pelo nome, grandes e pequenas estrelas, todas obedecem à voz, ao mandar do eterno Deus. Meus irmãos, devemos sim enfrentar os problemas, mas o eterno, soberano Deus precisa sempre estar à frente de todas as coisas. O verso 27 nos garante que Deus está atento às nossas necessidades. Não devemos achar que incomodamos a Deus com os nossos problemas. Não devemos pensar que, seja qual for a nossa situação, isso seja de alguma forma pesado demais para Deus resolver. Deus é todo poderoso e nada lhe é impossível. Deus é quem nos fortalece, que nos faz recobrar o vigor, diz o Salmo 29. Mas quando achamos que podemos resolver da nossa maneira, com as nossas forças, então descobrimos que não podemos. Ainda que na força da juventude, sem Deus, só haverá canseiro e só haverá enfado, diz o verso 30. Então, queridos irmãos, o profeta fecha o seu pensamento ao dizer, no verso 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É no Senhor, amados irmãos, em quem depositamos o nosso peso, o nosso fardo. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse, me dá o seu fardo e pegue o meu, porque o meu é leve. Talvez nessa noite eu esteja falando com pessoas angustiadas, pessoas que estão com medo do amanhã, pessoas que estão com medo de enfrentar as dores do porvir, as dificuldades da segunda-feira. Escute, meu amado irmão, minha amada irmã, lance sobre o Senhor a sua preocupação, a sua ansiedade, confia nele. Salmo 37, versículo 5, diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Continua olhando para o Senhor, continue buscando o Senhor, dele virá o socorro presente na hora da angústia. A dor que você pode estar sentindo hoje, nesse momento, nessa noite, o Senhor será na sua vida o bálsamo. É dele que virá o descanso, é dele que virá o consolo para o seu coração aflito. Não se deixe abater por aquilo que a televisão tem passado. Não deixe que o medo venha dominar a sua mente e o seu coração. Cuide-se. Tome todos os cuidados, mas não deixe a notícia desse vírus prender você. Não deixe com que esse vírus faça a sua fé esmorecer. Não perca a fé no poder de Deus. Deus continua operando, Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua salvando. Deus é Deus e nele não há sombra de variação. Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo hoje, Deus será eternamente o mesmo Deus.
É o mesmo Deus que com poder abriu o mar. É o mesmo Deus que fende o solo da terra. Deus continua de olho em mim, de olho em você. Deus sabe de tudo que precisamos e Deus é provedor nas nossas vidas. Deus conhece as estrelas, dá ordem às estrelas. Deus conhece o caminho da poeira que anda pela terra. Portanto, não tema, Deus é contigo. E para concluir, meus irmãos, nós devemos aplicar todas essas palavras ao nosso coração e perceber que sem Deus não podemos ir a lugar nenhum. Ainda que tentemos caminhar sem Deus, não iremos muito longe. Devemos erguer os nossos olhos ao Altíssimo e somente nele esperar o auxílio que certamente virá em momento oportuno. Portanto, meus amados irmãos, nessa noite, ore a Deus, leia novamente essa passagem de Isaías 40, do verso 12 até o 31, veja a majestade de Deus, porque desde o céu é o seu poder, Ele é todo poderoso, Ele é capaz de mudar a sua história, Deus é capaz de livrar, Deus é capaz de curar as suas feridas, as suas mazelas. É em Deus e somente nele que depositamos toda a nossa angústia, o nosso medo, como eu já disse. Portanto, queridos irmãos, nada pode ser comparado à majestade de Deus. Todos os nossos problemas são nada, tudo é nada perto de Deus. Mesmo assim, na nossa pequenez, Deus se importa conosco, a ponto de ter enviado o seu próprio único Filho para se dar por cada um de nós, para morrer por cada um de nós, para vencer a morte e nos fazer vencer com Ele. Portanto, volte-se para o Senhor, creia nele, ame-o com todas as suas forças, entregue sua vida para Ele e deixe Ele cuidar da sua vida, e você viverá uma vida nova todos os dias, porque a vida de Cristo será a sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. A minha oração é para que Deus coloque essa palavra dentro do seu coração, que Deus nessa noite traga bálsamo e cura na sua vida e consolo para a sua alma. Vamos orar. Ó Pai eterno, o Senhor é Deus que pode todas as coisas. Acabamos de ouvir, Deus, que nada pode ser comparado ao Senhor. A minha oração, Deus, é que traga cura àqueles que estão ouvindo essa palavra. Liberta, Senhor, de toda idolatria, de todo medo. Que os olhos daqueles, ó Deus, que estão ouvindo essa palavra, sejam voltados para o Senhor, que é santo, que é poderoso, que é vivo, que conhece as dores de cada um de nós, que conhece a necessidade de cada pessoa. Nessa noite, ó Deus, intercedemos por aqueles que estão sofrendo a dor da perda, daqueles que estão temerosos, daqueles que estão preocupados, ansiosos. Sejas Tu, ó Deus, o consolo de cada um desses, que cessem os medos, que cessem as preocupações. Ó eterno Deus Todo-Poderoso, abençoe meus irmãos, abençoe aqueles que ouvem esta palavra, e que suas vidas, ó Deus, sejam transformadas pelo poder da Tua palavra, que é santa, da Sua vontade, que é agradável, da Sua vontade, que é perfeita. Em nome de Jesus, Deus, Te louvamos por este culto. Te agradecemos por esta oportunidade, Senhor. Abençoe os meus irmãos que nos assistem de todas as cidades possíveis. Em nome de Jesus Cristo, assim oramos e encerramos esse culto. Amém.